Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Roberto Marinho. Desde já quero agradecer a tua ajuda, o teu carinho, o teu apoio por estar participando conosco deste trabalho. Toda quarta-feira, a partir das 18h30, já estamos no ar para receber você, para ouvir aquele bate-papo bacana, tirar as suas dúvidas. Queremos agradecer o teu carinho, a tua ajuda e pedir para você se inscreva no canal, participe conosco, nos ajude. A sua inscrição é bem importante. Toda quarta-feira um convidado especial. Hoje nós temos aqui um convidado diretamente da cidade de Canoas, Moisés Oliveira, evangelista da Assembleia de Deus e com um vasto conhecimento na área da família. Como conselheiro tutelar foi atuante durante alguns anos e vai falar um pouco do seu testemunho e da sua experiência de vida. Muito obrigado, evangelista Moisés Oliveira, pela sua presença. É um prazer, Pedro. Nós te agradecemos, por se deslocar até esse local aqui, até o Rio Grande do Sul mais uma vez, Aqui as portas, na verdade já está familiarizado com a cidade já, Faz um bom tempo já, Graças a Deus. Muito bom estar aqui. Quero ser grato pelo convite e poder trilhar aí esses momentos, esse tempo que aqui nós estivermos conversando, que seja produtivo, que seja algo que possa fazer diferença na vida de alguém. Com certeza. Eu queria começar lhe perguntando, o senhor não é de Porto Alegre, não é de Canoas, o senhor tem uma história de outra cidade, outro local? Sim, sou natural da cidade de Santiago, fica mais ou menos 470 quilômetros da capital aqui, uma cidade do interior, onde tem 5 quartéis. 5 quartéis? 5 quartéis. Puxa! E o contexto de muitos anos da cidade é aquele adolescente, aquele jovem que, ao completar os 17 anos, ele se alista em um desses quartéis e se ele consegue ficar, então começa a história dele de vida ali. Se ele sobra ou se ele fica como reservista, que foi o meu caso, aí há necessidade de migrar. Hoje temos Porto Alegre, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Passo Fundo, várias cidades que acabam sendo a direção desses jovens, principalmente das famílias mais humildes, Sim. Então, é uma cidade também muito dividida entre quem tem e quem não tem, pelo fato de ter os fazendeiros, os granjeiros e tal, e tem aquela classe trabalhadora, operária, que acaba fazendo a mão de obra. No meu caso, nós somos em 6 irmãos, homens. Nasci num vilarejo chamado Vila Jardim dos Eucaliptos e, na verdade, cresci nesse vilarejo, porque eu fui um dos 6 que a minha mãe doou. Eu fui doado a uma família por motivo de não haver o sustento suficiente em casa, já que a minha mãe tinha um bebê de 1 ano, que é o meu irmão mais velho, depois veio eu, e depois veio os outros 4. Os outros 4 também foram divididos, 2 ficaram com os meus pais legítimos e 2 também foram doados. Então minha mãe casou cedo, aos 17 anos, e com 23 ela já tinha esses 6 filhos. Dos 6 filhos ela já tinha um coração machucado pelo contexto familiar do marido ser agressor, alcoólatra, enfim. Mas o que mais doía era a separação desses filhos. Então, eu venho de um contexto onde tinha tudo para não dar certo.
Então, dentro desse contexto todo, os pais se separam. Meu pai tinha 40 anos e ele viveu até os 60, ou seja, 20 anos separado da minha mãe, separado dos filhos, e a minha mãe tendo então essa sobrecarga de criar e educar 4 filhos, porque eu com 10 anos eu voltei para esse lar, para esta casa. Ah, voltou para lá. Fui o único dos 3 que foram doados, eu fui o único que voltei. E lá voltando, um contexto muito miserável, muito triste. Mas, ao mesmo tempo, criança é um ser especial, porque criança não sabe o que é riqueza, o que é pobreza. Criança vive um momento sem olhar, criança não vê dificuldade não. Criança é algo fantástico, assim. Eu acho que talvez por essa importância, dada a importância que Jesus diz que quem não se tornar como uma das crianças ou como uma criança, não pode ver o reino dos céus. Porque criança é incrível, se ela tem esse copo cheio de Nescau, ela está feliz. Se tiver pela metade, ela não vai questionar por que não está cheio, ela não vai reclamar. E se não tiver também, ela também não vai ficar questionando e perguntando. Bom, não tem nessa que só tem água. Ela toma água e continua sorrindo. Então é um fato, é incrível isso. E a gente, dentro daquele contexto ali, a gente estávamos em 4. A minha mãe, tendo a sobrecarga, então ela nos leva na época à FEBEM. Lá nós ficamos 5 anos. A FEBEM era uma escola agrícola na época, não era... Ah, não é que nem... Não é que nem Porto Alegre. Porto Alegre era um presídio, com cela, com cadeados, né? Sim. A FEBEM lá era diferente. Lá era uma escola agrícola junto à FEBEM. Então, ou seja, a FEBEM, na época, e hoje está lá as ruínas, mas era como se fosse uma fazenda. Ela tem, eu acho que 50 hectares. Então ela era uma fazenda. Então essa fazenda tinha a escola, que a gente estudava ali do primeiro ano até, na época, até o 8º ano, que era o ensino fundamental. E esse ensino fundamental a gente concluiu lá dentro. Conseguiu concluir lá dentro. Lá dentro. Então lá a gente ia de manhã, ficava até a noite e voltava para casa, porque o vilarejo era pertinho. A gente só dormia em casa. Então a gente... Um exemplo lá era dividido assim, por exemplo, no 4º ano cuidava suínos e pomar, se não me falha a memória. Aí o 5º ano cuidava aviário e os açudes. Aí o 6º ano cuidava o tambo, o bovino, no caso bovinos e ovinos, que era o gado, tirava leite e tal, e as ovelhas. O 7º ano era o hortifruti e não me lembro qual era o outro, qual cuidava. E o 8º ano era a lavoura. Então já saía dali já sabendo já trabalhar. Sabendo trabalhar a vida de campo. A gente lá tinha, por exemplo, na parte da manhã tinha a aula era ciências, matemática, geografia, enfim. E aí à tarde da 1 até as 3, daí era a aula teórica sobre o assunto. Bom, tá lá no bovinos, qual é o gado de leite, qual é o gado de corte, qual é o gado que
tem a carne mais macia para o churrasco, enfim, sabe tudo a respeito da questão agrícola. Quem está na lavoura, bom, qual é o tempo da plantação do milho, soja, enfim. Maravilha.